Encontro com o Esporte, oferecimento de Corbellini Mármores e Granitos e Troller Contabilidade e Assessoria. Olá pessoal, estamos aí de novo com mais um Encontro com o Esporte nesta quinta-feira, nosso tradicional dia de bate-papo com alguém da imprensa esportiva da região, que a gente encontra muito nos gramados e nas quadras aqui pelo Vale do Taquari. Hoje o nosso convidado é Carlos Eduardo Mesa Casa, ou melhor dizendo, o Tagão. Seja muito bem-vindo, Tagão. Obrigado, um abraço para vocês e agradeço já o convite, né? Estou à disposição aí para procurar ajudar vocês a responder algumas dúvidas aí. Pois é, a gente brinca bastante, né, que o Tagão é um cara descontraído, né? Já chegou dando abraço pra gente, mas ele já deu abraço pra nós ali fora, nos bastidores, Gasparoto. É, mas o Tagão, ele tá antenado, ele quer parceria com todos os segmentos. Pois é, mas e essa ligação maior? Hoje você faz comentários para a nossa sempre parceira Rádio Independente, né, o Grupo Independente, no basquete. E essa ligação com o basquete, Tagão? Na verdade, a rádio me convidou no ano de 2005 para participar das jornadas, porque era um produto deles um pouco incipiente ainda na questão. Não existia um foco muito grande no basquete, tá? E eles me convidaram porque a gente conversando, eu quando era muito pequeno, muito jovem, estudava no Colégio Alberto Torres e gostava os meus amigos de colégio, gostava de com eles participar das escolinhas do Bira. Apesar de nunca jogar nada, não ter nem tamanho. E então, o que acontecia? Eu acabava indo lá no paroquial, que eram os treinos, né? E olhava mais a turma jogar e treinar. E acabava, quando dava uma brechinha, treinando junto. Mas não era nada espetacular o meu jogo. E com isso, tu acaba alguma coisa do basquete tu pegando. E mais a questão do convite da rádio, para a imprensa falada, no caso, da Rádio Independente, foi no sentido de que fazer algum comentário um pouco mais embasado em cima de regras, regramentos, regulamentos, e que no momento da partida que surgisse alguma dúvida mais difícil de ser respondida, digamos assim, eu entrasse com algum detalhamento de jogada, algum detalhamento de momento ali, né? Para deixar o ouvinte que está em casa, muitas vezes, que está acompanhando o basquete, que só entende que é a bola na cesta, muitas vezes tem outros fatores que envolvem e que fazem o jogo correr mais rápido ou mais lento, né? Pois é, mas essa sua ligação não é apenas com o basquete no caso do esporte, né? Você é um atleta que tá sempre aí nos gramados, jogando sua bolinha, não é mesmo? Na verdade a minha ligação com o esporte aqui no Vale, ela começou no ano de 87, quando eu tinha 11 anos, que foi a fundação do Coroas Mirim, né? Que é uma equipe já tradicional aí do mini futebol, e a gente fez alguns outros eventos paralelos ao mini futebol também ao longo desses anos, né? Até o Coroas Mirim completou agora dia 21 de novembro, 24 anos do primeiro jogo oficial. Foi na antiga Copa DEMAC, existia uma empresa em Lajeado que fundou uma Copa Dente de Leite naquela época. E aquele campeonato teve 43 equipes, se não me engano, 46 equipes, é uma coisa assim. E o Coroas Mirim se sagrou quarto colocado. Nós perdemos uma semifinal aí para o time do Juventude de Conventos, eu lembro bem, que hoje são nossos amigos no Coroas. Então a gente juntou o útil ao agradável, que era a escolinha do Tiricás, do futebol, com o pessoal que ganhou a Copa DEMAC, fizemos um arregimentado bem homogêneo aí de turmas que permanece até hoje, né? Quase 25 anos aí. Pois é, quem conhece o Tagão, né, Gasparoto, sabe que ele não deixa de ser quase que uma enciclopédia aí para o esporte, ele traz muitas curiosidades, ele em todos os setores, né? Isso colabora muito, por exemplo, para os ouvintes do Grupo Independente, da Rádio Independente, que também ficam sabendo de muitas coisas que nem mesmo quem está sempre nos gramados ou nas quadras está ciente, não é mesmo? Rodrigo, a gente que acompanha, né, o trabalho da Rádio Independente, quando estão fazendo uma locução relacionada ao Bira, onde que o Tagão está sempre lá fazendo seus comentários, a gente vê que o Tagão está bem informado com relação às regras, com relação a jogadores, ele se articula lá de uma maneira que a gente vê que o embasamento dele é em cima de um conhecimento real. Isso é importante, porque o ouvinte lá do outro lado, no rádio lá, ele tem uma expectativa, porque é diferente, o basquete é diferente de um jogo de futebol, onde todos estão acostumados, né, a ver na televisão e ir nos estádios de futebol. E o basquete, então, com uma pessoa que tem um conhecimento maior, passando as informações, tem lá do outro lado, no outro lado da ponta lá,
uma melhor assimilação, assim, vamos dizer, né? Consegue assimilar de uma melhor forma. Mas, Tagão, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, Tagão. Nós ficamos um período fora do gauchão, o Caxias, com isso, né, ficou campeão. Agora, né, nós temos um compromisso agora nos playoffs das finais, o Caxias. O Caxias que demonstrou tanto no jogo daqui, no Complexo Esportivo da Univates, quanto lá na Serra Gaúcha, demonstrou ser um adversário muito forte. Nós vencemos as duas partidas. Mas agora, nos playoffs das finais, eu acho que vai ser um outro jogo e a equipe lá deve entrar assim muito mais focada, tentando superar o nosso time. Tu acha que nosso time está preparado para essa grande decisão, Tagão? Alguns fatores, Gasparotto, que tu tem que analisar no momento que tu fala num jogo por si só. Não é um jogo isolado, é um playoff de 5 partidas. Primeiro jogo sendo lá em Caxias, o que acontece para Caxias? Caxias por si só já é uma final, já tem outros ingredientes envolvidos também. Emoção, torcedor, a imprensa fala mais, o mundo que gira em torno... Já, por exemplo, o Campeonato de Futebol Brasileiro terminou. Os campeonatos de futebol regional, amadores, aí das duas regiões, meio que estão estagnados. Só tem alguma coisa de mini futebol ainda e alguma outra coisinha. Então está tudo focado no basquete. Isso cria uma apreensão e uma ansiedade por conta dos jogadores. E até da gente que vai fazer os jogos, porque isso é legal. Cria esse ambiente de decisão. Mas eu vou te respondendo assim, sendo bem objetivo. Eu acho que Caxias, a cartada de Caxias para ganhar o campeonato é no jogo de sexta-feira. Tá? Porque vai ter que fazer o score lá, vai ter que fazer a vitória lá, não é score, porque é vitória, vai ter que fazer a vitória obrigatoriamente, porque eu vejo assim, a equipe do Bira vem com um aporte moral muito forte e uma preparação muito boa. Analisando os dois elencos, a gente vê algumas coisas superiores na equipe do Florestal Univates Bira. Eu vejo isso com clareza, não tenho dúvida nenhuma. Nós temos jogadores mais rodados a nível Brasil, jogadores mais experientes, acostumados um pouco mais. E Caxias, meio que, eu não gosto de falar assim de uma coisa que eu não estou participando diretamente, que é o treinamento deles. Mas eu observo a equipe de Caxias como um todo, uma equipe que ficou um pouquinho dormida no tempo que o Bira ficou fora. Porque poderia ter buscado no mercado alguns jogadores de maior poder decisivo. O Bira ficou 2 anos fora e foi lá e buscou peças, garimpou peças fundamentais hoje no seu elenco, na sua estrutura. E eu acho que isso vai fazer a diferença na final. Caxias, eu acredito que não tem assim um elenco para bater o Bira hoje num playoff de 5 jogos. Ele até pode vir a ganhar um jogo. Mas eu acho que o favorito é o Univates Florestal Bira. Partidas, né, Gasparotto, né? A primeira partida ocorre amanhã, então às 19 horas lá em Caxias do Sul. No dia 11 é aqui no Complexo Esportivo da Univates e também no dia 14, outra vez aqui no Complexo Esportivo da Univates. Melhor de 3 aí, se pode fechar a partida em 3-0, mas é uma decisão em melhor de 5 partidas. Caso o Caxias vença uma dessas partidas, né, a gente espera que não. Ocorre ainda um jogo no dia 16, também lá na Serra Gaúcha, e a última partida, se for necessária, a decisiva, dia 18 de dezembro, aqui no Complexo Esportivo da Univates. Mas por isso que eu coloquei para vocês, o foco do Caxias tem que ser a primeira partida, porque temos 2 depois de sequência aqui. Então, na verdade, aqui o Bira, a gente sabe, é muito forte, o torcedor engaja, o torcedor vai, e como eu falei para vocês, a imprensa já vem com outro espírito, já cria-se um clima de decisão. Então nós temos que pegar e fazer esse resultado também fora. Então, pro lado do Caxias é uma decisão muito maior, eu acredito. Mas a mesa casa, Tagão, me diz uma coisa, a própria torcida no último jogo que a gente foi fazer, na semifinal diante do Java, foi em menor número. A gente, os torcedores com quem a gente conversava lá nas arquibancadas, dizia, tá muito fácil, é muito fácil. A torcida comemorou mais nos erros do Java, de um atleta em especial lá do Java, que errou 7 lances livres seguidos, né? Do que com as enterradas lá do Bira. Como motivar esse torcedor? Não, o torcedor se motiva por si só, porque ele lê jornal, ele escuta rádio, ele vê TV. E digo para vocês, numa final não precisa muita motivação. Basta ver o seguinte, o campeonato se arrastou, tá, com adversários muito fracos, adversários incipientes no negócio. E isso quebra um pouquinho a questão e dá aquela questão de também, teve intervalos muito grandes entre as partidas. E aí tu tem que sempre remotivar, sempre realocar aquele torcedor. Agora é uma época de fim de ano, muita gente fazendo festas, era uma sexta-feira à noite.
era muita coisa para acontecer, tem muita gente viajando, já muita gente pensando no fim de ano, é uma correria. Então, o adversário não ajudava muito, você acaba ganhando com bastante diferença lá, vem para cá, o adversário não te motiva muito a trazer público. Mas eu tenho certeza, eu até faço uma aposta aqui, eu acho que vai dar aí de 1.200 a 1.500 pessoas no primeiro jogo aqui, da final, principalmente se o Bira ganhar lá em Caxias. Também acredito num grande público, Tagão, até porque a chamada da imprensa, da mídia toda vai ser o duelo da final, o Bira diante do atual campeão. Exato. Então não tem uma chamada melhor, né, para motivar o torcedor. E esse torcedor que está indo lá, foi em pouco número, como o Rodrigo citou agora há pouco, mas que esteve assim, sempre apoiando, né, o grupo de jogadores. E em especial um menino lá que todas as partidas que eu vou presenciar, eu vejo no Ícaro assim uma promessa muito grande. Promessa eu nem sei se é essa palavra, porque o que ele já está jogando... Quantos anos tem o Ícaro? Ele tem 21 ou 22 anos. O Ícaro é irmão do Aldre, né? Ele tem um outro menino que está jogando com ele, que é o Murilo, que também são irmãos, né? Os três, né? Mas o Ícaro, eu vou dizer para vocês, ele esteve nos Estados Unidos aí, quando o Bira ficou fora um tempo, ele foi para lá com 19 anos, se não me engano. Pois é. Ele está na faixa dos 20, 21 anos aí, não mais que isso. E vou dizer mais, ele é um cara além em Mampituba, né? Ele é um cara que vai subir aí pro basquete, porque o nosso basquete do Sul aqui, infelizmente, ainda carece um pouco de uma estrutura federativa, acredito até um pouco maior. Eu acho que tem tudo a crescer o Ícaro aí no basquete cenário nacional, então. Perfeito. Tagão, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco, você pode se deliciar aí com a água da pedra, né, hidratar esse gogó aí, mas a gente vai para um rápido intervalo, no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho de regional, lajadense, enfim, muito mais esporte aqui para os nossos telespectadores. Até daqui a pouco. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin 831, no centro de Lajeado. Fone 3714-4033. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. De Corbellini Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. De Corbellini Mármores e Granitos, em Lajeado, na RS 130, km 71. Helpdesk Suporte de Informática. Os melhores preços, serviços, computadores e a melhor assistência técnica você só encontra aqui. Helpdesk Informática. Fone 3726-3644. 10 anos conectado com você. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva.